Você sabia que existe uma coisa simples que faz qualquer pessoa ficar completamente viciada em você, e que provavelmente você está fazendo o contrário sem perceber? E o pior, é isso que está detonando os relacionamentos hoje. Calma, eu vou te contar tudo, mas se prepara, porque depois que ouvir vai despertar algo em você. Olha, eu preciso te contar uma coisa que talvez você nem imagine, mas que muda completamente o jogo nos relacionamentos. É sério, presta atenção, porque eu não vou repetir. Bom, talvez eu repita, porque você sabe como é YouTube, né? A gente fala e a pessoa tá ali mexendo no celular, respondendo o grupo da família. Mas enfim, foco aqui. Eu descobri, depois de muitos tombos, desilusões e umas histórias que dariam um livro, ou pelo menos uns 3 vídeos virais, que existe uma espécie de atalho emocional que deixa outra pessoa simplesmente viciada em você. Não é perfume caro, não é roupa cara e, definitivamente, não é mandar bom dia com florzinha no WhatsApp, até porque isso pode ter o efeito contrário, e a pessoa sumir misteriosamente por falta de tempo. O negócio é mais profundo, mais sutil. É quase invisível. Só que, antes de eu te contar o que é, eu preciso te falar sobre o que está estragando os relacionamentos hoje em dia. Porque, meu bem, se você não parar de fazer isso, pode até descobrir o segredo, mas não vai funcionar. É tipo tentar cozinhar uma lasanha com o forno desligado. E olha que eu falo isso com experiência própria. Já fui aquela pessoa que pensava que conquistar era sobre mostrar o meu melhor lado o tempo todo. Sabe? Aquela performance de Instagram, com filtro, ângulo perfeito, sorriso milimetricamente calculado. Só que, no mundo real, eu não tinha como manter aquele personagem 24 horas por dia. Resultado: a pessoa se apaixonava, não por mim, mas pelo personagem que eu inventei. E, quando a máscara caía, a primeira coisa que está sabotando você é justamente essa: tenta controlar demais como a outra pessoa te vê. Eu sei, a intenção é boa. Mas, quando a gente começa a medir cada palavra, cada mensagem, cada emoji, a gente perde o que tem de mais atraente: a naturalidade. É como comer um bolo de chocolate que parece perfeito na vitrine, mas, quando você morde, percebe que é de isopor. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Outra coisa que destrói qualquer chance de conexão real é a pressa. A pressa. Essa maldita sensação de preciso saber agora se vai dar certo. Você começa a trocar mensagens e já está stalkeando o Instagram da pessoa, imaginando o nome dos filhos e planejando a decoração da casa. Calma! Isso, além de assustar, cria um peso enorme na relação. A outra pessoa sente que precisa corresponder a uma expectativa que nem deu tempo de construir. É como assistir a um filme e, antes da primeira cena, já querer saber o final, perde a graça. E, olha, vamos combinar, a tecnologia também não ajuda. Hoje, a gente vive no modo fast food emocional. Quer atenção? Manda mensagem. Quer companhia? Liga por vídeo. Quer paixão? Arrasta pro lado. Tudo rápido, tudo imediato. O problema é que as conexões profundas não funcionam assim. Elas precisam de tempo, de construção, de silêncio até. Mas, como estamos viciados em estímulo constante, qualquer pausa já parece rejeição. Agora, aqui vem o detalhe mais importante, e que eu demorei muito para entender. Se você quer que alguém fique viciado em você, você precisa se tornar emocionalmente rara. Não é se fazer de difícil de forma artificial, tipo ignorar mensagens só para parecer ocupado. É algo mais elegante. É ter uma vida tão rica, tão interessante, tão cheia de propósito, que estar com você seja um privilégio e não um hábito. E é aí que entra o segredo. Porque a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Elas largam tudo para estar disponíveis o tempo todo. Largam hobbies, largam amigos, largam sonhos, largam até o autocuidado. E o que acontece? A relação perde sabor. É como comer pizza todo dia. Por mais que você ame, chega uma hora que enjoa. Eu lembro de uma vez em que eu estava conhecendo alguém, e, no início, estava tudo ótimo. Mensagens longas, encontros divertidos, aquela fase em que até o jeito que a pessoa respira parece fofo. Mas aí, eu comecei a abrir mão de tudo para estar sempre disponível. Você pode hoje. Eu podia. E amanhã? Também podia. E daqui a 2 horas? Claro, por que não? Sabe o que aconteceu? Em menos de um mês, a pessoa começou a me tratar como se eu fosse parte da mobília. Sempre ali. Sempre igual. Sempre previsível. E adivinha? Ela se desviciou rapidinho. O vício bom que eu tô falando aqui é aquele que nasce do mistério, da admiração e do respeito. É quando a pessoa sabe que você é incrível,
mas também sabe que você não vai parar sua vida inteira só para girar em torno dela. Você é presença, mas também é ausência. Você é riso, mas também é silêncio. E é essa dança que cria o apego verdadeiro. Só que, antes de entrar de vez no como fazer isso, eu quero que você pense numa pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo só por você, sem pensar se a outra pessoa ia aprovar, notar ou até gostar? Se a resposta demorou para vir, aí está o primeiro ponto a mudar. Eu sei, essa pergunta pega a gente desprevenido, né? Porque, no fundo, a gente se acostumou a moldar o que faz, o que posta, até o que come, pensando em quem tá vendo. Mas deixa eu te contar um segredo que parece contraintuitivo. Quanto mais você vive para agradar, menos interessante você se torna. É como um filme que tenta agradar todo mundo. No final, não emociona ninguém. Agora, deixa eu entrar no coração do negócio. Se você quer que alguém fique viciado em você, precisa entender 3 palavras: autopresença, contraste e imprevisibilidade. Autopresença é estar inteiro na própria vida. É ter interesses, rotinas, paixões, e não abrir mão disso porque apareceu alguém. É como se você fosse um universo e a outra pessoa estivesse sendo convidada para visitar, não para ser o único planeta que existe. Quando você tem autopresença, sua energia muda. Você não fica ali, em modo preciso de validação, porque já está validando a si mesmo todos os dias. Contraste é aquela diferença deliciosa entre estar junto e estar separado. Tem que ter respiro. É como uma música. Se fosse só nota, 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 sem pausa, viraria barulho. E é isso que muita gente erra. Fica grudado, tentando mostrar olha como eu sou incrível o tempo todo, e, no fim, tira o espaço pro outro sentir falta. Se a pessoa nunca sente sua ausência, ela não tem como valorizar sua presença. E aí vem a imprevisibilidade. Não é drama, não é joguinho, é variedade. É não se tornar um roteiro previsível. Se toda conversa, todo encontro, toda reação sua for igual, a relação vira uma planilha, funcional, mas sem emoção. E ninguém se apaixona por uma planilha, por mais organizada que seja. Vou te dar um exemplo prático. Uma vez, eu estava saindo com alguém que tinha exatamente esses 3 elementos. Era surreal. Um dia a gente ia num show, no outro ela sumia porque estava num curso de fotografia. Quando estávamos juntos, era como se o mundo parasse. Mas, quando estávamos separados, eu ficava com aquela curiosidade de o que será que ela está fazendo agora. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é vício emocional na veia. Agora, a parte mais difícil: parar de tentar controlar o que o outro sente por você. Porque o que está matando os relacionamentos hoje é essa ansiedade de resultado. É como querer que uma planta floresça em 2 dias. Você rega, cuida, deixa no sol, mas... sabe o que mais? Esse comportamento controlador não é só com o outro, é com você também. Será que fui interessante? Será que falei demais? Será que ele gostou? Será que ela percebeu que eu tô afim? E isso suga a leveza da relação. Ao invés de viver o momento, a gente fica vivendo uma autoavaliação constante. É como tentar dançar olhando pro próprio pé. Você perde o ritmo. Eu já caí nessa armadilha tantas vezes que perdi a conta. E sempre começava igual. Eu conhecia alguém, me empolgava, e aí entrava naquele modo quero que funcione a qualquer custo. E, quando você entra nesse modo, adivinha? Você deixa de ser você. Começa a podar o que pensa, o que sente, o que quer, para não estragar o clima. Só que, ironicamente, é exatamente isso que estraga o clima. E aqui vai o que eu demorei anos para aprender. Quem fica viciado em você não é quem se impressiona com sua versão editada, é quem se conecta com a sua versão real. E para isso, você precisa ter coragem de mostrar os 2 lados, o charmoso e o esquisito, o seguro e o inseguro, o engraçado e o sério. É o pacote completo que cria a conexão profunda. Mas, existe um truque simples que acelera essa conexão de um jeito quase mágico. Eu vou te contar, mas só porque eu confio que você não vai usar isso de forma errada, combinado? Esse truque é criar microexperiências emocionais com a pessoa. Não são presentes caros, não são gestos grandiosos, são pequenas coisas que mexem com a memória e os sentidos dela. Agora com essa parte do truque das microexperiências e mostrar exatamente como aplicá-lo na prática para criar esse vício emocional saudável. Quando eu falo em microexperiências, não estou falando de organizar um jantar à luz de velas no topo de um prédio de luxo, embora, se você tiver acesso a isso, me chama também. O que eu quero dizer é criar pequenos momentos que fiquem marcados no cérebro da pessoa de forma quase cinematográfica. Sabe aquela cena de filme que não sai da cabeça? Então, é isso, só que na vida real. O ser humano não se apega a tempo,
Ele se apega a momentos. É por isso que você pode passar meses com alguém e não sentir nada profundo, mas, em um único dia, viver algo tão intenso que fica na memória por anos. Nosso cérebro adora ligar emoções a sensações, cheiro, música, sabor, luz, até uma frase específica. E se você souber brincar com isso, meu amigo, minha amiga, você cria gatilhos emocionais que a pessoa vai associar a você sem nem perceber. Quer ver um exemplo bobo que funcionou comigo? Eu costumava brincar com uma música específica toda vez que encontrava uma pessoa que eu estava conhecendo. No início, ela ria, achava que era só aleatório. Mas, um dia, a música tocou no rádio quando a gente não estava junto, e ela me mandou mensagem na hora: "Olha o que tá tocando, lembrei de você." Tá vendo? Eu tava na cabeça dela mesmo sem estar lá. Isso é vício emocional saudável. Outro detalhe poderoso: mudar de cenário. Se todos os encontros são no mesmo café, no mesmo horário, na mesma rotina, a relação fica linear. Mas se um dia você toma café num lugar novo, no outro vão caminhar à noite, depois inventam de cozinhar algo juntos, você vai criando memórias em vários contextos. E cada contexto é uma âncora emocional diferente. É como se cada momento fosse um capítulo único de um livro que a pessoa vai querer reler mentalmente. E aqui entra um ponto crucial: não tenha medo do silêncio. Muita gente acha que conexão é sobre falar sem parar, mas, na verdade, os momentos de silêncio confortável criam uma intimidade absurda. É quando você percebe que não precisa preencher o espaço para a presença ser boa. É ali que o vínculo fica mais forte. Agora, deixa eu te alertar sobre algo: microexperiência não é manipulação, é construção. Não é fazer algo para que a pessoa fique presa a você, é viver momentos genuínos que vocês dois aproveitam. A diferença é que, quando você vive assim, a outra pessoa começa a te associar não só a um sentimento, mas a um padrão de vida mais gostoso, mais vivo, mais leve. E isso vicia. Mas, claro, não adianta nada criar momentos incríveis se você, no resto do tempo, está disponível de forma exagerada, sem espaço para saudade. É como um prato sofisticado servido todo dia na mesma quantidade e no mesmo horário, perde o encanto. Por isso, lembre-se: presença intensa mais ausência estratégica igual apego forte. E sabe o que é mais curioso? Quando você começa a viver dessa forma, não é só a outra pessoa que se sente mais conectada, você também se sente. Porque, no fundo, a vida vira uma série de pequenas aventuras, e não uma lista de obrigações emocionais. E é aí que você se torna magnético, não porque está tentando, mas porque está vivendo. Agora, já que você chegou até aqui, eu vou te entregar o que, para mim, é o ingrediente secreto final que transforma tudo isso em algo irresistível. É simples, mas poucas pessoas têm coragem de fazer. Quer que eu já entre agora nesse ingrediente secreto final? É o fechamento que junta tudo e explica por que algumas pessoas se tornam inesquecíveis. O tal ingrediente secreto final é autenticidade corajosa. E eu sei que você deve estar pensando: ah, só isso. Mas não é um só qualquer. É o só mais raro de encontrar hoje. Ser autenticamente corajoso não é sair por aí despejando tudo o que pensa, sem filtro, como se o mundo fosse obrigado a engolir. É sobre mostrar seu jeito de verdade, mesmo que isso signifique não agradar todo mundo. É dizer o que você sente, quando sente, sem calcular cada vírgula para parecer mais legal, mais inteligente, mais sexy ou mais alinhado com o que a pessoa quer ouvir. Porque, adivinha? As pessoas se apaixonam por quem faz elas sentirem que podem ser elas mesmas também. E isso é viciante de um jeito que nenhuma tática, nenhum joguinho e nenhuma técnica de sedução consegue copiar. Eu já vi isso acontecer. Conheci gente que, tecnicamente, não se encaixava no padrão do que a pessoa procurava. Mas, quando estava ali, presente, rindo das próprias piadas ruins, contando histórias do jeito que só ela sabia contar, sem pedir desculpa por ser quem era, pronto, a conexão era instantânea. Não porque era perfeita, mas porque era real. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a agir assim, o filtro muda. Ao invés de gastar energia tentando segurar gente que só tá pela superfície, você naturalmente afasta quem não tem profundidade emocional, e atrai quem vibra na mesma sintonia que você. Aí não é só sobre deixar alguém viciado em você, é sobre criar uma relação em que vocês dois estão felizmente viciados um no outro. No fim das contas, o que está atrapalhando os relacionamentos hoje não é falta de oportunidade, não é falta de gente, não é nem a tecnologia em si, é a falta de presença genuína. Tá todo mundo tão preocupado em parecer que esqueceu como é simplesmente ser. E quando você traz de volta esse ser, você se torna inesquecível. Então, se você quer que alguém fique viciado em você, faz assim. Viva a sua vida de verdade.
Crie momentos que mexam com todos os sentidos. Deixe espaço para a saudade. Seja um pouco imprevisível. E, acima de tudo, tenha coragem de ser você, por inteiro. Porque, no final, não existe vício mais poderoso do que sentir que a pessoa ao seu lado é real, e que estar com ela faz o mundo parecer melhor. E é aí que o jogo vira. E não esqueça de curtir e de me seguir para mais vídeos como esse.